Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? O Senhor, como disse a nossa pastora, o Senhor nesta noite é digno de toda a honra, de toda a glória. Aplaudam Ele, mas eu quero um aplauso assim, especial, porque Deus se faz neste lugar. Aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Oh, decalabaçubianai. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias, glórias, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos, primeiramente, irmão, eu queria agradecer a oportunidade a qual o pastor Satiro me deu de estar aqui ministrando a palavra neste aniversário. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente através da sua palavra. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus, e vamos já abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel, no capítulo 9. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo os versículos adiante. Mas antes, enquanto você está procurando, eu gostaria que você dissesse desta maneira: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Amém? Vamos ler capítulo 9, verso 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, o seu nome era Ziba. E o chamaram para que viesse a Davi. E disse o rei: és tu, Ziba? E disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pode se assentar em nome de Jesus. Esta palavra, irmão, fala, aleluia, de uma passagem muito importante, e diz que Davi e Jonatas se tornaram amigos. Diz no capítulo 18 de 1 Samuel: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despejou da sua capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco. Esta palavra fala que Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Davi estava procurando o filho de Jonatas, porque Jonatas no passado havia usado de beneficência para com Davi. A palavra diz que Jonatas alia as suas forças com as forças de Davi, porque Davi estava sendo perseguido por Saul, e Jonatas era filho de Saul. Mas mesmo assim, Deus levantou uma pessoa para ajudar Davi. Nesta noite, Deus levanta pessoas, irmã, para estar no teu caminho, irmão. Nesta noite, Deus levanta as pessoas para estar ao teu lado, para te apoiar, para estar junto contigo. Calabassubianai, Ele está diante de ti, em meio às diversidades, em meio às pelejas, em meio às circunstâncias que tu tem vivido. Deus sempre vai levantar alguém para te dar a mão e te dizer: olha aqui, meu irmão, eu estou aqui para chorar contigo.
contigo. Eu estou aqui, irmão, para orar contigo. E Deus então levanta Jonatas para ajudar Davi. Aleluia. Diz então no capítulo 20: e se eu então ainda viver, porventura usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a sua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desgarrar a terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas uma aliança com a casa de Davi, dizendo: Senhor, o requeira da mão do inimigo. E Jonatas fez jurar Davi de novo. Jonatas estava falando para Davi: olha, Davi, se algo acontecer comigo, use de beneficência para com a minha descendência, mas se algo acontecer com você, eu vou usar de beneficência para contigo. E diz a palavra de Deus que ali estava, aleluia, Davi fugindo de Saul. E diz lá no verso 23: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. E o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. E Davi ficou naquele bosque enquanto Jonatas retornara para sua casa. Jonatas estava falando com Davi, estava dando cobertura para Davi. E eu entendo, irmão, que Deus sempre vai preparar cobertura espiritual para mim e para a tua vida nesta noite. Deus sempre vai, irmã, te dar decalabasubicanta, cobertura na tua vida. Jonatas então pega Davi e diz: olha, fique aqui, porque meu pai não tem como chegar até você. Glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz que ali eles fizeram uma aliança. Que primeiro Davi, ele fez um pacto com Jonas, depois ele fez uma aliança. E eu quero te dizer que Deus decalabaçou, não se esquece da aliança que Ele fez contigo. Deus não se esquece do pacto que Ele fez contigo. Deus não se esquece nesta noite das promessas que Ele fez contigo. Não importa, irmão, não importa, irmã, o exército que tem te perseguido. Não importa, irmão, aqueles que têm sido contra você, contra o teu ministério, porque nesta noite Deus te diz que Ele não se esquece da aliança, que Ele não se esquece do pacto, que Ele não se esquece das promessas. E as promessas de Deus irão acontecer na tua vida. E diz a palavra do Senhor que houve uma batalha muito grande entre os israelitas. E diz lá no capítulo 31: e os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram sobre as montanhas, e houve um grande confronto. E assim faleceu Saul e os seus 3 filhos sobre aquela peleja. E vendo os homens de Israel que estava desta banda do vale, a banda da parte do Jordão, os homens de Israel fugiram de Saul, e os filhos estavam já mortos. Despareceram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus para habitarem naquele lugar. Diz a palavra do Senhor que houve um grande confronto naquela região entre os israelitas, e todos começaram a fugir. Mas Saul decalabassubianai, diz a palavra de Deus que ali ele morrera naquele grande confronto. Diz a palavra de Deus que ali os filhos de Saul morreram, inclusive Jonatas, a qual estava dando cobertura a Davi. Então diz lá, e no 2 Samuel capítulo 4: e Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul chegaram que Jonas viera a Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando ela em fugir, deixou cair aquela criança, e aquela criança ficara coxo.
e aquela criança se chamava Mefibosete. Aquela criança era filho de Jonas. Quando houve aquele confronto, a ama fugiu em meio àquela batalha e deixou aquela criança cair. E aquela palavra aonde o Senhor nos diz que Davi queria usar de beneficência com alguém da casa de Saul, era esta criança. Davi de Calabassubianai estava procurando o filho de Jonatas. Aleluia, glórias a Deus. Diz a palavra no verso 5 de 2 Samuel, no capítulo 9: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com seu rosto por terra e se inclinou e disse Davi a Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. Naquela ocasião, irmão, Davi se encontra com Mefibosete, mas a palavra do Senhor diz que ele estava procurando esta criança. Mas esta palavra também diz que ele se esquecera desta criança, e que esta criança chamada Mefibosete, ela ficara há 18 anos numa terra chamada Lodebar. E Lodebar, irmã, é uma terra de esquecimento. Lodebar é uma terra, irmã, que ninguém se lembra de você. Lodebar é uma cidade aonde de Calabaçou você não encontra ninguém para te ajudar. E esta criança Mefibosete, ela estava esquecido nesta cidade. Talvez nesta noite você se encontre, irmã, se esquecido no meio da tua família, no meio da tua parentela. Talvez nesta noite você pode até pensar que Deus te esqueceu, mas Deus te diz nesta noite que Ele não te esqueceu. Deus te diz nesta noite que Ele se lembrou de você. Ainda que tenha passado tempo, ainda que tu tenha passado por dificuldade. Aquela criança, irmão, era filho de Jonatas, e quando ele estava lá na cidade de Lodebar, eu vejo aquela criança pensando no tempo a qual ele reinava com teu pai. Eu vejo aquela criança lembrando: olha, eu era filho de rei. Eu vejo aquela criança muitas vezes lembrando do seu passado, porque no seu passado ele tinha tudo ao seu favor, mas outrora ele estava numa cidade de esquecimento. Foi levado para uma cidade de esquecimento, e ali ele estava, irmão, esquecido de todos. Ali ele estava no anonimato. Ali ele estava muitas vezes de Calabaçou, com a sua cabeça baixa, achando que Deus não se lembrara dele, achando que Deus não tinha visto a sua circunstância, os seus problemas. Mas Deus contemplara o pacto que ele havia feito. Deus contemplara